paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios e estou falando daqui da cidade de Canoas, no nosso amado Rio Grande do Sul, tomando um chimarrãozinho. Você aceita? Já provou? Já viu como é maravilhoso poder ter essa bênção aqui conosco? Eu gostaria de agradecer desde já pela sua audiência, oferecer todas as flores do nosso Jardim da Bênção aqui, ó, dirigidas totalmente a você, e certamente de todas as flores, a que mais embeleza o nosso jardim é você. Você que é mulher reformada, você que é mulher que tem nos acompanhado, saiba que a sua audiência é motivo de gratidão ao Senhor e também resposta de oração. Queremos incentivar você, então, que ainda não se inscreveu no nosso canal, Cíntia Rios. Você aproveita já agora no iniciozinho para não atrapalhar aí daqui a pouco o estudo bíblico, né? Você já se inscreve, você pode compartilhar com outras mulheres, você pode curtir, dar o seu likezinho. E assim eu tenho certeza que juntas nós iremos mais longe. Nós chegaremos em outro patamar, porque certamente alcançaremos mais famílias e mais mulheres. Você faz parte desse programa, você faz parte desta história e nós estamos felizes por esta grande bênção. Nós queremos então desde já de antemão fazer alguns convites para você. Nosso encontro de casais na Serra Gaúcha está quase que encerrando as inscrições, mas ainda está faltando você. Você já parou para pensar um final de semana inteirinho na Serra Gaúcha com seu amado? Então, economiza, se programa, convida algum outro casal e vem ser edificado com a palavra de Deus. Tempo de lazer, tempo de comunhão, tempo de descanso, mas principalmente investimento para a sua família. Todos nós precisamos aprender, à luz das Escrituras, sobre o que Deus diz sobre a família. Afinal de contas, casamento não se vem pronto, ele se constrói. E ele é construído e fundamentado nas Sagradas Escrituras. Então eu aguardo por você. Se você deseja ter maiores informações, faça contato pelo telefone 051 98111 9571. E nós teremos a grata satisfação de logo te retornar. Pode deixar um recadinho no WhatsApp, que em seguida a gente te responde, tá certo? Outro convite mais que especial, olha aí, ainda dá tempo de você adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica, mas eu não queria que você adquirisse só para você. Você precisa divulgar esse belíssimo material. Esse é um projeto que vem do coração de Deus. Essa Bíblia tem cunho missionário, parte dos valores adquiridos vai para os campos missionários aqui no Rio Grande do Sul. Então você que tem o seu coração em missões, nos ajude a divulgar, adquira. É uma Bíblia excelente, tanto para dar para alguém que não é cristão, como para você que ainda não leu a Bíblia inteira em um ano. Mensagens cristocêntricas, aplicações práticas e uma leitura diária com explicação de cada capítulo. Em um ano você vai ter lido a Bíblia inteirinha. Você daí, eu daqui, e você vai ver que esse é um investimento para a sua vida espiritual. Não deixe de adquirir. Faça contato pelo telefone 051 98111 9571. E eu já gostaria de compartilhar, antes mesmo do nosso estudo, uma porção da caminhada bíblica desta semana, tá? Eu vou abrir aqui e quero compartilhar com você. A caminhada bíblica do livro de 1 Samuel, dos capítulos, de 17 a 19. Os capítulos você vai ler aí por conta do nosso tempo. Mas a parte da caminhada bíblica, com a explicação desses capítulos, eu quero compartilhar contigo, tá bom? O exército filisteu está em prontidão contra o exército de Israel. Um homem forte e valente, com cerca de 3 metros de altura, extremamente forte e impiedoso, desafia o exército de Israel, mas ninguém é capaz de enfrentá-lo. Davi se apresenta cheio de vigor, apesar da idade e tamanho, para enfrentar então o duelista. A história é empolgante. Davi enfrenta Golias com a mesma determinação que enfrentou um urso e um leão para defender as ovelhas do seu pai. Este espírito aguerrido é fantástico em Davi. Ele não via um gigante, um obstáculo intransponível, uma impossibilidade. Ele via, sim, um incircunciso
blasfemando contra o seu grande e poderoso Deus. E Yahvé concede vitória então a Davi, estando ele apenas com uma funda. Davi corta a cabeça do filisteu e destrói os exércitos inimigos, sendo aclamado por todos. Deus peleja por Israel. O filho de Saul, Jonatas, faz amizade autêntica com Davi, ao passo que Saul, descompensado pela inveja, quer lhe matar. Davi está cercado pelo inimigo interno, mas Yahvé lhe salva de todas as tentativas de Saul. Cristo está tipificado em Davi. É Cristo quem enfrenta os nossos inimigos e nos concede vitórias. Desta história, somos mais parecidos com o povo, cheio de receios e também de temor. Mas ele guerreia em nosso lugar. Ele triunfou sobre os principados e potestades. Na cruz, Cristo os expôs ao vitupério e hoje se apresenta como nosso Salvador e Senhor. Portanto, devemos confiar a Cristo todas as nossas batalhas. Ele guerreia por nós. Devemos ser fiéis e crer nele. Ele nunca nos desamparará. Você tem confiado em Deus de todo o seu coração? Diante dos desafios que surgem na sua frente, você tem se acovardado ou se levantado em o nome do Senhor? Há um espírito aguerrido dentro de você ou o medo tem tomado conta do seu coração? Cristo faz com que as pessoas limitadas sejam grandemente expandidas em suas capacidades. Ele faz o tímido se expressar. Ele faz o fraco vencer. Ele faz o forte fracassar. Ele tem todo o poder. Que a sua fé esteja firmada unicamente na pessoa de Cristo Jesus, que nos faz mais do que vencedores. Que Deus em Cristo te abençoe. Então, nós vamos dar sequência aqui à nossa série, você que já nos acompanha há algum tempo. Nós temos estudado inclusive 3 séries por semana. Toda segunda-feira, decisões acertadas. Toda quarta-feira, mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. E toda sexta-feira, Bela aos olhos de Deus. Todos os dias vai ao ar às 15 horas pelo canal do YouTube e você poderá então, de onde você estiver, ser edificada com a palavra do Senhor. Então hoje nós vamos seguir aqui para um tema bastante interessante que diz respeito e muito à vida da mulher cristã, né? Qual é esse tema, Cíntia? Nós já vimos dentro dessa série mentiras sobre a pessoa de Deus, e nós dividimos em parte 1, parte 2. Nós já vimos outro tema dentro dessa série, mentiras sobre o pecado. Nós já vimos mentiras sobre prioridades, e hoje nós vamos ver mentiras sobre as emoções. O que é que você sabe do que a Bíblia fala sobre as emoções? Nosso texto base encontra-se em Filipenses. Eu gostaria de ler aqui para você, tá? Vou abrir aqui, você acompanha daí. Filipenses capítulo 4, dos versos de 7 a 9, nos diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Minha querida mulher, como é que andam as suas emoções? Andam falando muitas coisas, muitas mentiras sobre as emoções. Mas eu gostaria de te chamar para conversa, para um olhar atento às verdades das Escrituras e a gente aprendesse um pouco mais sobre as emoções. Aliás, eu não conheço nenhuma ferramenta em que o inimigo usa de forma mais eficaz para nos manter como mulheres
no cativeiro do que as nossas emoções. Ele faz isso, ele nos coloca no cativeiro, porque ele se utiliza das emoções. E isso nos leva a acreditar em coisas sobre as emoções que simplesmente não são verdadeiras ou que simplesmente não são verdades bíblicas. Então hoje a gente vai poder pontuar algumas destas mentiras que estão sendo ditas por aí, que não é uma verdade bíblica sobre a questão das emoções na vida da mulher. Primeira mentira, tome nota aí. Se eu sinto alguma coisa, isso deve ser verdade. Presta bem atenção. Eu e você não deve ser guiado por aquilo que nós sentimos. Muito cuidado se você é guiado simplesmente pelo que você sente. O inimigo quer nos fazer acreditar que se não nos sentimos amadas, por exemplo, então nós não somos amadas. O inimigo nos faz acreditar que se sentimos que nós não podemos lidar com as pressões, deve ser que realmente nós não podemos. Satanás faz você acreditar que se sentimos que Deus nos abandonou, ou que ele agiu injustamente em alguma questão que diz respeito à sua vida ou que te afete, então de fato ele pode ter te abandonado. Se sentimos que a nossa situação não tem saída, não tem solução, e eu conheço algumas das mulheres que nos acompanham aqui, e eu sei que você passa por lutas grandes, por situações que estão instaladas dentro da sua casa, que fogem totalmente do seu controle, que você não tem como mudar, como alterar. Então talvez você se sinta até abandonada por Deus e pense assim: de fato acho que Deus não me ama, não deve haver esperança para esta situação. Às vezes você pode até ser levada a acreditar que se você não se sentir salva, é possível que de fato você não seja uma escolhida de Deus ou uma mulher que tenha passado pelo processo de salvação através da regeneração eficaz de Cristo Jesus. Muitas vezes você é levado a acreditar que se você não se sente perdoada, é porque de fato você não é. Então observe quantas vezes eu pontuei aqui na minha fala essa questão, ou essa palavrinha, sentir. A verdade, amada mulher, é que devido à nossa condição decaída, ou os efeitos noéticos do pecado, em geral, nosso sentimento tem muito pouco a ver com a realidade em que nós vivemos. Os nossos sentimentos foram abalados. Aliás, toda a nossa estrutura foi abalada por conta do pecado. Então, em meio ao passeio que você muitas vezes se encontra dando uma montanha russa, a qual as nossas emoções, por que eu falo montanha russa? Porque às vezes está alto, às vezes está baixa, às vezes está turbulenta, às vezes você se sente de ponta cabeça. Então, ou então, se você não gosta muito de montanha russa e não ilustrou muito bem, há uma gangorra, um parque de diversão, que às vezes as suas emoções se encontram alteradas, ou às vezes elas estão lá embaixo. Às vezes está no pico mais alto, às vezes está no pico mais baixo. Onde eu e você precisa equilibrar as nossas emoções com as verdades bíblicas. Então nós temos que trazer constantemente à mente ou ao nosso pensamento uma realidade bíblica para que nós possamos nos preparar e viver de uma forma que agrade ao Senhor através das nossas emoções. Veja o que nos diz aqui o texto de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Aí talvez você diga assim, e quando a Bíblia fala sobre mente, coração, pensamento, interior, tudo diz respeito à mesma coisa, né? Então não tem como a gente falar de emoções sem a gente falar de pensamento, sem a gente falar de coração, não, sem a gente falar do nosso interior, daquilo que de fato a gente sente, né? E são vários sentimentos. Existem mulheres que vivem numa turbulência, assim, os sentimentos a dominam. E presta bem atenção, quando nós deixamos as nossas emoções tomar conta da nossa razão, aí nós estamos falidas. Nós não podemos
ser direcionadas por conta das nossas emoções, porque elas podem falhar. E as nossas emoções, na grande maioria das vezes, elas estão distorcidas, elas não estão segundo os ditames da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque em meio a essa montanha russa, essa gangorra de sentimento, eu sinto, eu não sinto, às vezes você até diz assim, eu nem gostei daquela igreja porque eu não senti a presença de Deus, porque eu não senti um arrepio. Não precisa sentir arrepio. Você precisa ir para uma igreja que fale das verdades bíblicas do Senhor. Você não precisa procurar uma igreja mais perto da sua casa. Você precisa procurar uma igreja mais perto das Escrituras, da Palavra de Deus, que é o que de fato vai permanecer, o que é de valor eterno, não é? Por que eu estou falando isso? Porque você tem que levar a sua mente, o seu pensamento de volta para a verdade bíblica. Tá, Cíntia? Então me diz qual é a verdade bíblica. Já vou te falar. A verdade, querida mulher, é que Deus é bom. Quer você sinta que Ele é bom ou não, Ele continua sendo bom. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. Quer você sinta isso ou não. A verdade é que Deus me ama e Deus te ama. Quer você se sinta amada ou não. A verdade é que pela fé, através do sangue de Cristo Jesus, que foi derramado a seu favor, eu estou perdoada e você também poderá ser perdoado se verdadeiramente você o reconhecer como seu único e suficiente Salvador e confessar os seus pecados. Ele é capaz de te libertar dessa prisão e você vai sentir verdadeiramente, vai se sentir leve, vai ser libertador quando você entregar aos pés da cruz de Cristo através das orações, se humilhar e reconhecer que verdadeiramente nós carecemos dele, né? Então, mesmo que você não se sinta perdoada, a verdade é que Deus te perdoa. A verdade é que Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te desamparar, Deus nunca vai te deixar sozinho. Ele está conosco o tempo todo, Ele é o nosso Deus, Emanuel. E mesmo quando eu não consigo perceber que Ele está, mesmo quando lá no fundo do meu coração eu até me sinto, a palavra sentir de novo, sozinha e abandonada, isso não é uma verdade. Deus está contigo em toda e qualquer situação. Por isso que você deve trazer o seu pensamento e o seu coração às verdades do Senhor e não aquilo que você está sentindo. Observe que nesse último capítulo aí de Filipenses, o que nós lemos lá no início, que é exatamente o capítulo 4, o apóstolo Paulo nos dá aqui uma receita, né? Na verdade é uma receita para a estabilidade emocional. Você precisa ser uma mulher equilibrada emocionalmente. Quantas mulheres cristãs estão totalmente desequilibradas emocionalmente? E quando você é uma mulher desequilibrada emocionalmente, é uma pessoa de bastante, assim, difícil para conviver. A pessoa tem bastante dificuldade para estar perto de você. Inclusive, a estabilidade emocional do lar, do trabalho, depende muito da mulher. E não adianta você colocar a culpa nos hormônios. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa questão aí. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você ler todo o texto de Filipenses, você vai ver inúmeras vezes essa palavra alegrai-vos. E o interessante é que dentro do contexto em que está sendo vivido o apóstolo Paulo, ele não tinha razão nenhuma para estar alegre. E em todo o tempo ele diz, e é uma ordem, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, a alegria do Senhor formoseia o nosso rosto. Aquilo que está lá no profundo do nosso coração acaba sendo transparente através da nossa feição e através das nossas ações. E aí nesse verso 8 ele diz, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o vosso coração, o vosso sentimento. Ou seja, é você quem domina as suas emoções e não as suas emoções que lhe dominam. Se você permitir que as suas emoções lhe dominem, você vai se tornar refém.
E aí você vai ter um monte de problemas. Daqui a pouco você se torna uma mulher compulsiva, tanto uma compulsão alimentar, uma compulsão financeira, uma compulsão em relação ao trabalho, enfim, você vai se desequilibrar. Mas, Cíntia, se eu fizer isso, conforme Filipenses nos diz, qual vai ser então o resultado? Você vai sentir a paz de Deus. Se você sentir a paz de Deus, porque a paz de Deus excede o entendimento. Às vezes você está passando por uma situação extremamente delicada, mas mesmo assim você consegue perceber e crer nas promessas de Deus. Por mais que você não veja saídas, de que Deus é um Deus Emanuel e está contigo durante todos os dias da tua vida. Então, minha querida mulher, essa primeira mentira que está sendo dita por aí nos nossos dias, que se você está sentindo ou não sentindo deve ser uma verdade, essa não é uma verdade bíblica. Essa é uma mentira que Satanás tem procurado iludir a sua mente. Não se deixe guiar pelas suas emoções, certo? Essa é a primeira mentira. Vamos lá para a segunda mentira. Não consigo controlar as minhas emoções. E às vezes você diz assim, puxa, é a minha mãe, o meu pai, a minha avó. Opa! Ou então é maldição hereditária. Nós não temos instrução bíblica para acreditar em maldição hereditária. Porque quando Cristo nos liberta, Ele nos educa, Ele nos transforma. Então não existe maldição hereditária que você possa se fundamentar na palavra de Deus. A verdade é que, independente de quais emoções estejam aí borbulhando dentro de você, né, fervendo dentro de você, pela graça de Deus, e é puramente pela graça de Deus, nós podemos sim focar a nossa mente nele e confiar através da obediência nas promessas que ele traz na sua santa palavra. Quando agimos assim, nós aí conseguimos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. O outro vai olhar e diz assim, mas eu não entendo porque é que ela está tão tranquila diante desse problema. Se fosse eu, já teria infartado, morrido, já teria dito tudo que a pessoa precisa ouvir. Não, não é assim que faz. Nós podemos experimentar da graça de Deus, nós podemos vivenciar a sua fidelidade, embora as circunstâncias nem sempre mudem. Mas Deus muda a nossa forma de pensar. E quando Deus muda a nossa forma de pensar, presta bem atenção, as nossas emoções começam a glorificar a Deus. Quem disse essa mentira para você, que você não consegue controlar as emoções? Deus te educa. E Deus transforma você numa mulher medrosa em uma mulher corajosa. Em uma mulher desaforada em uma mulher paciente. Em uma mulher arrogante uma mulher humilde, numa mulher que acha que sabe mais do que todo mundo, que confia em si mesma, egoísta, egocêntrica, e uma mulher que consegue compartilhar e saber que tudo que temos e somos vem de Deus. A Bíblia está cheia de promessas e mandamentos divinos que nos dão os recursos pelos quais as nossas emoções podem sim ser firmadas, mesmo que estejamos passando por qualquer tempestade. Veja bem, Mateus capítulo 28, verso 20. Eu não vou conseguir ler todos os textos, mas eu vou citar e você poderá ler com calma aí na sua casa ou no ambiente que você está nos ouvindo, tá? É quando o texto nos diz assim, e eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então veja, nós não temos que ser dominados pela solidão. Você nunca vai estar sozinho. A companhia benfazeja de Jesus já nos mostra que Ele está conosco. Mas Cíntia, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas Ele está com você, mesmo quando você não vê. Afinal, Deus não promete para nós a ausência de sofrimento. E nenhuma porção da palavra nós encontramos respaldo bíblico para isso. O que está sendo falado é o que a teologia aí da prosperidade prega, mas não é uma verdade bíblica. Aliás, o que Deus nos promete é estar conosco no sofrimento. Se passares pelas águas, ela não te submergirá. Se passares pelo fogo, as chamas
não vai acender em ti. Ou seja, ainda que você passe por situações delicadas, complicadas, que você olha para um lado e para o outro e você não vê saída, muitas vezes quando seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor, quando você tem um marido que não é cristão, quando você é colocado em situações que lhe encurralam e você diz, mas meu Deus, e por mais que você sinta que está abandonado, a solidão não faz parte da vida da mulher cristã. Deus é um Deus Emanuel e está conosco. Ele prometeu, ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, encha o seu pensamento com as verdades bíblicas. Outra verdade bíblica, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Leia depois aí o texto de Filipenses, capítulo 4, verso 19. Eu vou ler para você esse texto. Diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Outra verdade, outra promessa do Senhor. Pelo poder do Espírito, nós podemos optar por amar qualquer pessoa. Não importa o quanto essa pessoa tenha nos prejudicado. Mateus capítulo 5, verso 44 diz assim, amai os vossos inimigos. Eu sei que isso não é fácil. E às vezes ele diz assim, Cíntia, mas eu não sinto um pingo de vontade. Eu sei, eu também não sinto essa vontade. Mas nós não podemos ser baseadas pelo nosso sentir. Você está percebendo? E a geração de hoje, e o que está sendo dito por aí é que você tem que extravasar. O que você sentiu, você tem que colocar para fora. Não, não é assim. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus e o fruto do Espírito Santo de Deus traz para nós o domínio próprio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Às vezes você está até com a razão, mas você tem que parar e pensar e dominar a sua emoção. Isso vai glorificar a Deus? Não. Então eu não vou fazer, então eu não vou falar. Isso vai causar escândalo? Vai. Então eu vou deixar. Por amor a Cristo eu vou deixar. Outra promessa do Senhor, nós podemos perdoar, independente de quantas vezes nós somos feridos. Presta bem atenção. Marcos, capítulo 11, verso 25, diz assim, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Não temos que viver com medo de um futuro incerto. Olha aqui, o medo nos bloqueia, o medo nos paralisa. Eu conheço algumas mulheres que já têm 5, 10, 15, 20, 25 anos, que qualquer conversa que você tenha com ela, a palavra medo não sai do seu dia a dia e do seu cotidiano. Não temos que viver com medo. Por quê? Porque as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti. Isaías capítulo 54, verso 10. Outra passagem bíblica que nos remete a não ter medo. João 14, 27. Outra promessa, em meio a circunstâncias estressantes, nós não devemos ficar ansiosos. Na série Decisões Acertadas, da semana passada, nós estudamos sobre decidindo não ser ansiosa. Por quê? Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto mais pelo que você está sentindo aí. Aí o texto sagrado diz assim, tendo que comer o que vestir, estejais contentes. É essa a sua preocupação? Você sabe que não é, né? Em meio a circunstância estressante, continue confiando no Senhor. Então, queridas mulheres, nós podemos escolher sim, ser gratas. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Deus é suficiente e capaz de trazer a palavrinha-chave chamada contentamento, alegria. Olha aqui, ó. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a tua força. Creia nesse Deus maravilhoso, né? Seja grato por todas as coisas. Leia depois o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Isso vai ajudar você a perceber melhor a grandeza do nosso Deus. Então, nós já vimos aqui sobre duas mentiras em relação às emoções, para você que está chegando agora. Primeira mentira, se sinta alguma coisa, isso deve ser verdade. Segunda mentira, não consigo controlar as minhas emoções. Essa não é a verdade bíblica. Deus quer que você seja uma mulher emocionalmente controlada. A palavra de Deus nos educa. Você poderia até ter um descontrole emocional antes de conhecer o Senhor.
a partir de agora você precisa se avaliar um pouco mais. Por que você está descontrolado? Ah, porque eu não consigo. Consegue sim. O Senhor nos dá, através do Espírito Santo de Deus, como fruto do Espírito, o domínio próprio. E o domínio próprio faz com que você controle as suas emoções e não elas venham a lhe controlar, certo? Já vimos aqui 2 mentiras. 3, não posso controlar como eu reajo se os meus hormônios estão descontrolados. Você é daquelas mulheres que coloca a culpa nos hormônios, justifica os seus pecados colocando nos hormônios? Coitado dos hormônios. O hormônio olha assim e diz, mas o que é que eu tenho a ver, né? Se nós aceitarmos, meninas, a mentira de que nós não podemos controlar as nossas emoções, também acreditamos que não podemos controlar, então, as nossas ações. Porque são as nossas emoções que nos impulsionam para qualquer tipo de ação. Quando estamos nos sentindo emocionalmente, por exemplo, vulneráveis ou fora de controle, não apenas somos rápidas em acreditar em nossos sentimentos, como também somos muito rápidas a obedecer a eles e nos tornamos escravas então das nossas emoções. E isso não é bíblico. Você está vendo como muitas vezes, sutilmente, nós acabamos sendo enganadas com algumas questões que estão sendo ditas por aí? É certo que eu não estou negando que o nosso corpo fala, né? Que o que acontece com o nosso corpo nos afeta emocionalmente. Eu sou psicopedagoga, então eu estudei um pouquinho também sobre as emoções, sobre o comportamento humano. Nós não temos dificuldade de dizer que aquilo que acontece conosco em relação à nossa vida, o nosso corpo sente, as nossas emoções sentem, a nossa mente sente e inclusive espiritualmente nós muitas vezes nos enfraquecemos. Mas não podemos isolar as várias dimensões de quem nós somos quando diz respeito a questões que são indissociáveis. Então a gente precisa ficar atenta, porque nós caímos na armadilha do inimigo quando nós justificamos as nossas atitudes ou quando nós reagimos de forma carnal e não espiritual ou de forma pecaminosa com base em nossa condição física ou então na situação que eu passo. Quer ver um exemplo prático? Ah, não, mas eu estou respondendo a você assim porque eu estou na TPM, no período de TPM. Aonde que está na Bíblia que você pode pecar no período de TPM? Me fala. Livro qual, capítulo qual, versículo qual? Não. Coitado do marido, né? Coitado dos filhos. Não. Domine-se. Controle-se. Não deixe as suas emoções lhe tornar prisioneira. A gente percebe claramente que quando o Espírito Santo de Deus habita em nossa vida, ele nos educa. E ele pode mudar, você pode aprender a esperar e confiar no Senhor, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Santidade. As nossas emoções precisam ser santas. As nossas emoções precisam glorificar a Deus e não desonrar o seu santo nome. Mas, Cíntia, por que você fez isso? Ah, porque eu estou com alteração hormonal. O que é isso? Daqui a pouco você vai dizer, mas olha aqui, é a mesma coisa quando uma pessoa está descontrolada e age impulsivamente e depois assim, mas por que você fez isso? Ah, eu não sei, é porque eu senti. Não, o nosso sentir deve ser dominado pela nossa razão e pelas verdades do Senhor. Quarta mentira que estão dizendo por aí, que a resposta para a depressão deve ser buscada prioritariamente nos medicamentos e na psicoterapia. Já falei para você, eu sou psicopedagoga, então eu lido com essas questões, eu lido com muito aconselhamento. Aliás, o meu mestrado também, que eu estou fazendo
no André Jump, ali no Mackenzie, é em aconselhamento bíblico. Então eu faço muitos atendimentos, muitos mesmo, muito aconselhamento. E com coisas pesadas, não é simplesmente é questão de suicídio, é questão de divórcio, é questão de adultério, é questão de tentativa de morte, enfim, são coisas pesadas, que muitas vezes só Deus mesmo para nos dar graça e continuar nessa caminhada, né? Apesar da facilidade com os médicos, com que os médicos, diagnosticam as pessoas, inclusive com a depressão, que é uma das maiores doenças, né, do nosso século, e atiram-na com a psicoterapia e medicamentos, o número de pessoas deprimidas cada dia aumenta mais. Eu não estou querendo minimizar a questão da depressão, Cíntia, mas um cristão pode ter uma depressão. Nós temos personagens bíblicos assim. Nós não devemos desconsiderar a depressão. Eu também não estou querendo desconsiderar a medicação e o atendimento, não é essa a minha fala. Mas muitas vezes, coisas não resolvidas do coração te levam a continuar deprimida, te leva a continuar numa dependência química sem resolver a essência da questão. Essa é a grande questão que envolve aqui. Obviamente que dependendo do seu caso, você vai precisar sim. E se você tem algum familiar assim, você tem que ficar atento. Você precisa de uma ajuda medicamentosa, você precisa de uma ajuda do próprio médico, de uma orientação, não tem problema em relação a isso, mas essa não deve ser simplesmente a primeira e única saída. A palavra de Deus é capaz de que, se essa depressão for ocasionada por alguns pecados, por algumas questões não resolvidas do coração, porque muitas vezes, dependendo de onde você vai buscar ajuda, você só vai ter ajuda digamos assim, da consequência ou do comportamento daquela ação, mas não vai tratar da motivação, do porquê, o que está ocasionando aquilo ali. E aí muitas vezes você fica ali dependente daquilo e não consegue de forma nenhuma sair, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque se as raízes não forem tratadas nos caminhos de Deus, as consequências vão aparecer inevitavelmente em nosso corpo, na nossa alma, criando inclusive problemas físicos e emocionais. Não são poucas as famílias, por exemplo, pastorais, que passam por tantas lutas e que muitas vezes vivem na solidão dos seus campos, ou até mesmo, e quando eu falo solidão dos seus campos, não estou querendo dizer que eles estão sem ninguém naquele local. Às vezes eles estão cercados de pessoas, mas dificilmente alguém se preocupa em ouvi-los, alguém se preocupa em saber qual é a demanda deles, alguém se preocupa em cuidar de quem cuida. E não é pouco o número de famílias pastorais, por exemplo, que estão adoecidas emocionalmente por tamanha carga, e o físico vai sentindo, o corpo vai sentindo, e as emoções ficam muitas vezes desequilibradas. Tá, Cintia, mas o que é que a gente faz quando isso acontece? A gente cuida dessas pessoas, assim como muitas vezes essas pessoas cuidaram de vocês. Diversos indivíduos da Bíblia sofreram o que nós poderíamos chamar aqui de depressão, né? Um personagem bíblico, Acabe ficou com medo, ficou deprimido, ficou sem coragem de sair. A própria esposa, que não era um referencial de mulher, que tentava animar e ir no lugar dele, não é? A própria história de Jonas, quando Jonas ficou indignado porque queria que Deus matasse logo aquele povo ali de Nínive, né? E ele achava que a forma dele pensar era correta, e aí ele ficou meio deprimido e quis fugir da reta final. A própria Ana com seus dilemas, porque a Bíblia diz que Deus fechou a madre da Ana, mãe de Samuel, e ela queria muito, ela amava o esposo dela, mas ela queria muito ser mãe, e quantas vezes ela se derramava diante do Senhor com a sua, entre parênteses, ansiedade e depressão, porque ela não gostava quando a outra irritava, né, por ter filhos e ela não. Então, minhas queridas meninas, quando nós falhamos em ver a mão de Deus nas circunstâncias, ou quando nós lutamos
quanto às escolhas dele para as nossas vidas, tornamos-nos candidatos à depressão, muitas vezes emocional e até mesmo espiritual. A vida do rei Davi demonstra, ou mostra que às vezes a depressão é causada pelo nosso próprio pecado. Ele inclusive cita em um dos seus salmos: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Uma das melhores receitas para você se ver livre do seu pecado é quando você confessa ao Senhor, quando você verdadeiramente se arrepende, quando Deus faz cair as escamas dos seus olhos, quando você diz: meu Deus, eu não quero mais continuar nisso. Porque enquanto ele se recusava a confessar, enquanto ele só justificava os erros, enquanto ele botava desculpas em um ou outro, a situação não foi resolvida. Os seus problemas também não serão resolvidos enquanto você não os colocar diante do Senhor e reconhecer as suas falhas, a sua negligência, reconhecer que as suas emoções estão abaladas, Em contraste dessa situação de Davi, quando ele confessou, ele também se sentiu certamente perdoado, Ele viu que os seus pecados foram, apesar das consequências grandes, porque todo pecado tem consequência, não existe pecado que Deus não perdoe, mas às vezes a consequência é grande demais e nós não devemos ser inconsequentes com as nossas ações, porque nós devemos medir, nós devemos pensar: se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Se nós pensássemos um pouco mais, nós pecaríamos um pouco menos, Davi demorou um pouquinho, mas ele aprendeu a deixar as suas situações diante do altar de Deus. E ele percebeu que Deus sempre supriu as suas necessidades e estava com ele diante das suas crises, E quando ele começa a falar de si mesmo, ele chega a dizer, apesar de ser um homem riquíssimo, que outro bem não possuo além de ti. Então, depois que ele foi liberto verdadeiramente dos pecados e das garras de Satanás, ele pôde desfrutar da presença maravilhosa do nosso maravilhoso Deus. No livro de Tiago, então, nós encontramos uma passagem que oferece uma ajuda muito grande, e prática, inclusive, para aqueles que estão lutando contra a depressão. A Bíblia diz assim, lá em Tiago capítulo 5, verso 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, em nome do Senhor Jesus. E a oração com fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A verdade, então, é que, independente de como estamos nos sentindo, ou pelo que estamos passando, a nossa reação imediata deve ser voltar-se desesperadamente para os braços do Pai. Quando você estiver sofrendo, quando sua alma estiver doente, quando suas emoções estiverem abaladas, você deve deixar o corpo de Cristo ajudar você. Não se isole, busque ajuda na casa do Senhor, busque ajuda da sua liderança espiritual, busque ajuda de alguma mulher mentora. Não ache que você vai conseguir sozinho. Eu sei que nos dias de hoje, muitas vezes está difícil de confiar em alguém. Também não quero que você fique aí nas redes sociais colocando as suas questões ao público, para pessoas que ninguém vai te ajudar. Mas Deus levanta pessoas. A Bíblia diz que chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Deus levanta conselheiros bíblicos para te ajudar a enfrentar as crises que muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Então, minha querida mulher, depois que você consegue perceber a sua situação, perceber que você emocionalmente está abalada, perceber que você está doente emocionalmente, por N circunstâncias, quer sejam pecaminosas ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é orar ao Senhor. Depois que você ora pela primeira vez, tome a iniciativa,
procure alguém maduro espiritualmente, converse com essa pessoa, busque ajuda, procure sua liderança espiritual para que você se sinta mais fortalecida e aconselhada biblicamente. Você vai ver que você vai se restabelecer, porque as verdades bíblicas, elas verdadeiramente adentram em nosso coração e Deus é poderoso para transformar a nossa vida, né? Então, se você, independente de estar passando por uma fraqueza muito grande, ou talvez você esteja enfrentando uma doença emocional na sua vida, inclusive se você é ou não é responsável por ela perante o seu corpo, você precisa sim de uma restauração, você precisa muitas vezes de uma cura. E isso nós podemos ter através da única verdade que nos liberta, que é Cristo Jesus. Então, quando a palavra de Deus é pregada, quando ela é anunciada, quando você tem pessoas, a Bíblia diz que a igreja nós somos parte ou membros, né, de um corpo que é a igreja. Então, nenhuma mão caminha sozinha, nenhum braço caminha sozinho. Então, é mais fácil você conseguir o auxílio desta forma, não para qualquer pessoa, mas alguém maduro na fé que poderá ser um instrumento de Deus na sua vida, inclusive ser bênção na sua vida. Então, nosso desejo é que você não continue acreditando nessas mentiras que são ditas por aí, nessas 4 mentiras em relação às suas emoções, mas que elas sejam equalizadas através da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu gostaria de deixar abracinhos hoje mais que especiais. Para quem vai sentir os abracinhos hoje, para todos vocês que estão aí no chat, para todos vocês que vão me ouvir depois, porque a grande maioria do nosso público nos ouve depois e não agora ao vivo, mas para 3 pessoas que eu amo muito, muito. Até festa das aeronaves aqui da Força Aérea. Para quem faz parabéns para 3 aniversariantes que eu amo e que faz parte da minha família. 10 de março, agora, final de semana que passou, completou mais uma primavera, mais um ano de vida. O meu filho primogênito, Daniel Filho, a minha irmã, Giovana, e o meu pai, no dia 11 de março. Então, eu gostaria de dizer para vocês que vocês são muito especiais na minha vida. Cada um de vocês, meu filho, Giovana e Painho. O meu desejo é que Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigada a cada um de vocês por fazer parte da minha vida, da minha família. E o meu desejo é que Deus seja a maior riqueza da vida de vocês, que vocês jamais se esqueçam dele e que continuem procurando aprender e a servi-lo nos dias que ele lhes concede de vida. Que esse novo ano seja repleto da presença de Cristo Jesus e que vocês glorifiquem o nome dele em qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Aqui tem uma mulher que ora por vocês 3, que ama vocês 3 e que deseja as maiores bênçãos de Deus para a vida de vocês. Eu os amo muito, muito, muito. Um abraço especial e um feliz aniversário para vocês 3, que fazem parte da minha família, do meu coração e do meu dia a dia. Deus em Cristo lhes abençoe. Feliz aniversário!